Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estaremos lendo os capítulos de número 24 e 25 do primeiro livro do profeta Samuel. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 24. Sucedeu que, quando Saul, retornando da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e os seus homens sobre as rochas e sobre bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto do caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou a cobrir os seus pés. Lembrando, irmãos, que essa questão de cobrir os pés aqui, é um eufemismo para fazer as suas necessidades fisiológicas, tá? Então, para não usar um termo mais grotesco, aí usa, porque na hora que eles agachavam, aí a roupa dele cobria os pés. Só uma curiosidade, tá? E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis que o dia do qual te falou o Senhor, eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele o que bem lhe parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Ele estendera a mão contra ele, visto ser ele um ungido do Senhor. Assim Davi conteve os seus servos com essas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. E Davi também se levantou e depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul dizendo: meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: por que ouves tu as palavras dos homens dizendo: eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna, e alguns me propuseram que eu o matasse, mas meu olho te poupou. E eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Eis, versículo 12: julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor vingue-me de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos: a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz e julga entre mim e ti, e veja, e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar essas palavras a Saul, Saul lhe disse: esta voz é tua, meu filho Davi? E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com bem, enquanto eu te retribuí com mal. E neste dia me mostraste como tem agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia entregado na tua mão, e tu não me mataste. Pois se um homem encontra o seu inimigo, deixá-lo-ia escapar? Pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que fizeste-me neste dia. E agora eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido da tua mão. Porquanto jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome da casa e da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. Agora, o capítulo 25. Samuel morreu, e todos os israelitas estiveram reunidos e lamentavam por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e mau às suas ações. Ele era da casa de Caleb. E Davi ouviu no deserto que Nabal
tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ide até Nabal, e saudai em meu nome. E assim direis que aquele que vive em prosperidade, a paz seja contigo, a paz esteja com a tua casa, a paz esteja com tudo que tens. E, ora, tendo ouvido que tu tens tosqueadores, ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhe faltasse em todo o tempo em que estivesse no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor aos teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te o que quer que venha à tua mão e os teus servos e ao teu filho Davi. Enquanto os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal segundo todas essas palavras em nome de Davi, e terminaram. Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dar a homens que eu nem sei de onde são? Então os jovens de Davi voltaram o seu caminho e foram novamente, e vieram e contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada, e Davi também cingiu a sua espada, e subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, a esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que tivesses em trato com eles quando estivéssemos nos campos. Eles eram uma muralha para nós, tanto de dia como também à noite, e todo o tempo estivemos com eles, cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sobe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial, e nenhum homem consegue falar com ele. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho, e 5 ovelhas recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e os colocou sobre os jumentos. E ela disse aos seus servos: Segui avante antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido, a Nabal. E assim que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela. E ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: Certamente não vos guardarei tudo que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E essa expressão aqui é que seria exterminado, né? Todo ser do sexo masculino, né? Essa expressão aqui, que mije, né? Que urine na parede, contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e aparelhou o jumento, e caiu diante de Davi sobre a sua face, e curvou até o chão, e caiu aos seus pés e disse: Sobre mim, meu Senhor, sobre mim me deixa a iniquidade estar. Deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido, e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu Senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal, pois é como o seu nome, assim é ele, é Nabal. Nabal quer dizer tolo, né? Estúpido. E a loucura está com ele. Mas eu, a tua serva, não vi os jovens do meu Senhor, os quais enviaste. Agora, portanto, meu Senhor, como vive o Senhor e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve a vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal do meu Senhor serem como Nabal. E agora esta bênção a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão
criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti todos esses dias. Contudo, um homem se levantou para perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos, aquelas arremessarás por funda, como no meio de uma funda. E sucederá que quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, segundo todo o bem que ele falou ao teu respeito, e tiver indicado soberano sobre Israel, que isto não será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, pois teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lhe dado o bem com o meu Senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, bendita seja tu, que me impediste neste dia de vir e derramar sangue e de vingar-me a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor, o Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal pela luz do amanhecer ninguém que mijasse contra a parede. Mas assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa e vê que atentei a tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete em sua casa, como o banquete de um rei, e o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz amanhecer. Porém sucedeu pela manhã, e quando o vinho saiu de Nabal, a sua esposa lhe contou essas coisas, que o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu que cerca de 10 dias depois, que o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal, e guardou o teu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si como esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, eles lhe falaram dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou um jumento com 5 de suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou a sua esposa. Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Porém Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, Apalte, filho de Laís, que era de Galim. Ou seja, ele tomou, Mical e deu para outro homem, Palte, para casar, para que Abigail estivesse casada com ele. Então aqui, meus irmãos, está aqui registrado, no capítulo de número 24, fala aqui, que Davi ele não intentava nenhum mal contra Saul, inclusive poupou a sua vida. E no capítulo 25 relata esse episódio aqui de Davi, relata a morte de Samuel e também um relato aqui de Davi indo até, mandando seus mensageiros até a terra de Nabal, e Nabal, esse homem tolo, estúpido, não quis recebê-lo, e a sua mulher, numa atitude tão sensata, tão prudente, tão sábia, ela acabou ali desviando a ira de Davi e seu exército contra a sua casa. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.